Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo ao Estúdio G, o seu canal da mídia esportiva. E no vídeo de agora vamos falar sobre o futuro de Galvão Bueno. Será se ele vai se aposentar como narrador? Será se essa é a última Copa do Mundo do Galvão? Será se ele ainda vai narrar no SBT essa Copa? Se ele ainda vai ficar? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Peço para você deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Estou com a ideia de criar um grupo aqui no WhatsApp para manter vocês informados de tudo que acontece na mídia esportiva e também enviar os conteúdos do canal para vocês. Então, se vocês gostam dessa ideia, comenta aqui embaixo, então deixa o like. Você deixando o like eu vou saber quantas pessoas gostam dessa ideia, tá bom, pessoal? Bom, tô gravando esse vídeo depois da eliminação da seleção brasileira contra a Noruega, né? Que ressaca o dia seguinte, hein, galera? Nossa senhora, ser eliminado pela Noruega em oitavas de final da Copa do Mundo é muita humilhação. Eu não esperava que a seleção brasileira ganhasse essa Copa do Mundo, né? Até porque não tem bola para ganhar uma Copa do Mundo, não estava jogando para ganhar uma Copa do Mundo, muito abaixo de França, de Espanha, da Inglaterra, enfim. Mas eu não esperava essa eliminação para a Noruega em uma oitava de final de Copa do Mundo, galera. A gente sempre parava nas quartas, né? Foi assim para a França, foi assim para a Bélgica, para a Croácia, e agora nas oitavas de final ser eliminado pela Noruega, que não fez nenhuma força para jogar contra o Brasil. Do primeiro ao último minuto, os jogadores ficaram extremamente à vontade e o Haaland decidiu para a Noruega, um grande jogador, um baita de um jogador, e a diferença, né? Eles têm um Haaland e a gente não tem nem a metade de um Haaland. Enfim, aonde vocês assistiram a transmissão? No Everaldo Marques, no Galvão Bueno ou na Cazé TV? Eu confesso que eu assisti no Everaldo Marques, né? Mas eu nem estava tão prestando atenção na narração, mas enfim, assisti na Globo. Ficou a pergunta no ar e se é a última Copa do Mundo do Galvão Bueno como narrador. Dias antes desse jogo do Brasil, dessa eliminação, digamos assim, precoce da seleção brasileira, o Galvão Bueno participou do programa Charla Podcast lá nos Estados Unidos e foi perguntado a ele se era a última Copa dele como narrador. E ele falou que muito provavelmente é a última Copa do Mundo. Ele disse que em 2030 vai estar com 80 anos de idade, não vai ter mais aquele mesmo fôlego de narrar um jogo de 90 minutos, de uma transmissão pré-pós-jogo. Então, muito dificilmente ele vai ser o narrador na próxima Copa do Mundo, vai atuar como narrador na próxima Copa do Mundo. Ele até falou que fez um sacrifício danado para poder estar narrando essa Copa do Mundo pelo SBT, tanto de exercícios vocais. Ele fez cirurgia recentemente na coluna, no olho também ele fez uma cirurgia de catarata. Então ele fez um tremendo esforço para estar nessa Copa do Mundo e não teremos o Galvão em 2030 narrando, mas ele disse que vai sim trabalhar na Copa do Mundo, seja de comentarista, apresentando o programa, enfim, ele vai estar na próxima Copa do Mundo. Tomara que esteja, se ele tiver com muita saúde, tomara que ele tenha muita saúde para estar em uma Copa do Mundo, tá certo, galera? E a informação que saiu no site Folha de São Paulo, que o Galvão Bueno só deve narrar a final da Copa do Mundo no SBT. Ele não vai narrar as quartas de final, mais um jogo das quartas, né? Mais um jogo das oitavas, perdão. Não vai narrar as quartas, não vai narrar a semi e só deve voltar a narrar uma final, no dia 19 de julho, a final da Copa do Mundo. Todos esses outros jogos, quem deve fazer é o Thiago Leifert. É claro, se não as semifinais tiver um grande jogo, né, um jogo assim de duas seleções muito boas, espetaculares, muito provavelmente ele vai narrar. Mas a tendência é que ele narre apenas a final dessa Copa do Mundo. Será se ele fica no SBT? Também é uma incógnita, né? A gente não sabe se ele vai continuar no SBT após a Copa do Mundo. Se eu não me engano, posso estar enganado, né? Posso estar enganado, mas o contrato dele com o SBT é até a final da Copa do Mundo. Não sei se ele vai permanecer
Enfim, são cenas para os próximos capítulos e eu vou manter vocês muito bem informados, tá certo, galera? Peço para você deixar o like, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, tá bom? Forte abraço para você e até mais.